Olá, gente! Sejam bem-vindos ao Ouvindo Invisível, meu podcast, ministrado por mim mesmo, Rafael Basílio. O intuito desse podcast ele foi criado justamente para dar voz aos meus ancestrais, a dar voz aos meus guias, aos meus mentores, para que o ensinamento deles possa chegar a outras pessoas, para que toda a sua sabedoria possa ecoar na vida de outras pessoas. E é com esse intuito que esse primeiro episódio eu vou contar um pouquinho de como eu faço para escutar os meus, seja meu Exu, a minha pombagira, meu preto velho, que está aqui junto comigo me acompanhando hoje. E geralmente eu costumo ficar em silêncio para que eu possa conversar com eles. Tento abrir meu coração da forma mais sincera possível, porque se tem uma coisa que eles me ensinaram é que quando a gente faz as coisas com amor e com sinceridade, as coisas têm um efeito muito superior. E é dentro desse aspecto que hoje, por exemplo, acordei, eu ia passar um cafezinho de máquina, mas eu falei, caraca, eu quero conversar com o vô. Aí eu falei, vou passar um café, passei um cafezinho coado, coloquei aqui um cafezinho pro vô e acendi a vela para ele. E nisso eu fui contar para ele justamente sobre o podcast, sobre essa ideia maravilhosa que eu tive e qual era o propósito disso. E nisso peguei meu cafezinho, coloquei o café pro vô, pai Benedito. Fui pegar meu cafezinho e falei, vô, eu tive uma ideia de um podcast para poder falar, para poder dar voz a vocês, mas principalmente também poder contar minha história com vocês. Porque, gente, eu tenho 10 anos de macumba. E dentro desses 10 anos, 2 anos eu. 2 não, minto. 3 anos eu dou atendimento. E há 2 anos eu virei sacerdote de Umbanda, porque os meus olharam para mim e falaram que eu tenho uma capacidade para ensinar o outro. E baseado nesse ensinamento, também nasceu o podcast. E eu quero dar voz a eles de uma forma surpreendente e muito sincera. Então vou procurar não realizar cores, tentar ir de uma forma mais fluida para que a gente consiga conversar e que isso traga, que chegue a vocês que estão me escutando, que chegue a vocês que estão me vendo, que chegue de uma forma muito intensa e muito natural. Porque a espiritualidade, ela é natural. A espiritualidade, ela reflete o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. A espiritualidade está ali o tempo inteiro. Enquanto a gente está lavando uma louça, a gente pode tirar um momento para conversar com os nossos. Enquanto a gente está ali passando uma vassoura na casa, a gente pode tirar um momento para conversar com os nossos. E nem sempre a gente precisa acender uma vela para a gente poder conversar. Realmente, lavando a louça, eu já tive muitas reflexões, conversando com os meus, desabafando, abrindo meu coração sobre momentos difíceis da minha vida que eu estava passando, e eles com muito amor me trouxeram um acolhimento assim surreal. Eu não vejo, por isso o nome do podcast é Ouvindo Invisível, mas eu os escuto. E aproveitando que eu estou falando do Pai Benedito, que está aqui comigo hoje, ele me trouxe um conselho que ele ecoa na minha vida até hoje. E sempre que eu tenho um probleminha, que eu chego no vovô, tá acontecendo isso. Ele sempre fala pra mim, filho, escuta seu coração. E por muitas vezes eu olhei pra ele e falei assim, mas o que isso tem a ver com o problema que eu tô te trazendo, meu pai? Aí ele repetia, filho, escuta seu coração. E hoje, nesse exato momento que eu falo com vocês, eu posso dizer que eu estou colocando em prática esse conselho. Porque a espiritualidade, ela é a minha vida. Eu vivo isso todos os dias. Eu não consigo me enxergar sem a espiritualidade presente. E chega, me emociona, porque desde o primeiro momento que eu tive contato com eles, a minha vida mudou de uma forma e eu me senti preenchido. Mas eu posso contar em outro episódio minha história de como tudo aconteceu. Mas a gente vai focar aqui na nossa pauta de hoje e depois eu conto pra vocês como foi essa minha primeira jornada. Mas é muito importante pra mim essa espiritualidade presente no dia a dia. E eu vou ensinar pra vocês, conforme o decorrer desse podcast,
Como é que a gente consegue dar naturalidade à espiritualidade? A gente não precisa carregar como um peso, carregar como uma responsabilidade tremenda de uma cobrança. É leve, é para ser leve, não é para ser pesado. Não é para você acender uma vela porque eu tenho que acender uma vela para o meu mentor. Não, acende porque você quer falar. Acende porque você quer ser ouvido, porque muitas vezes, dentro da sua vida, você não consegue ser escutado, porque tem pessoas que não estão dispostas a escutar. Por quê? Cara, cada um tem sua vida, cada um tem os seus problemas. E a nossa vida ela é tão corrida, e cada vez está sendo mais corrida, fica difícil a gente ter esse afeto pelo próximo. Fica difícil a gente ter essa compaixão pelo próximo. Só que a espiritualidade, ela tá ali para te escutar, para te acolher nos seus momentos de felicidade, que por favor, não deixe de contar uma fofoca feliz para os seus guias, mas elas também estão para te escutar, para te acolher. E dentro de tudo isso que eu estou dizendo, o resumo de tudo é que para conversar com os seus, você só precisa abrir o coração. E é essa forma na qual eu escuto os meus. E é dessa forma também que tudo isso aqui está acontecendo hoje. Para mim, eu estou levemente nervoso de estar falando com vocês nesse momento. Primeiro episódio, estou emocionado, mas é com muito amor que eu faço isso aqui. E é com muito amor que eu comunico aos meus tudo aquilo que acontece na minha vida. E desde o início, eu sempre recebi acolhimento. Eu sempre recebi um abraço quando ninguém mais quis me dar um abraço. Eu sempre recebi respeito quando ninguém à minha volta sequer me respeitava. Sou homossexual, hoje sou casado, tenho um filho, macumbeiro, e a gente sabe como é difícil. É um combo de situações que fazem com que a gente, no nosso dia a dia, sofra por ser quem a gente é. Só que com eles, e é isso que eu quero mostrar para vocês, isso que eu quero ensinar para vocês, com eles existe um respeito, com eles não existe julgamento. Cara, eu tô há 10 anos nisso e eu nunca me senti julgada pelos meus. Independente de todos os problemas que eu possa ter trazido a eles, ou problemas que possam ter acontecido na minha vida. Até às vezes que eu pisei na bola, porque a gente é humano, a gente erra. Mas eu nunca fui julgada por ser quem eu sou. Muito pelo contrário. Mesmo com os puxões de orelha, eu me senti abraçado. Eu sentia a preocupação deles comigo. Tanto que houve uma vez, que faz todo sentido dentro desse primeiro episódio, que eu estava passando por uma situação difícil financeira na minha vida. E eu estava muito preocupado, porque estava chegando uma gira e eu não tinha nada no bolso para eu comprar um conhaque pro meu malandro pretinho. Eu estava muito preocupado. Eu falei, meu, eu sei que ele gosta, cara, R$ 15. Eu não tinha R$ 15 no bolso. E ele desceu e falou pro meu marido assim: diga pro menino que eu não tô preocupado com nada disso. Falando da bebida, do cigarro. E aí ele completou: a minha preocupação é com ele. E eu tava incorporado e eu quase me debrulhei em lágrimas com essa fala. Eu sei que as pessoas falam muito sobre a não romantização, e eu concordo, a gente não deve romantizar. Porque são espíritos, são gente como a gente, são pessoas que viveram encarnadas. Todos têm defeitos. Mas eles nunca me julgaram por nada. Sempre me acolheram. E é com todo esse amor que veio deles para comigo, que é o que eu retribuo quando eu vou conversar com eles. Então, dentro de todo esse aspecto, toda essa experiência, o meu passo a passo do que eu faço para conversar com os meus, que eu quero que vocês entendam, é justamente abrir o coração. Não preciso de muito, não preciso de uma vela. Se você tem, que maravilha. Mas se você só tiver um copo de água, também serve. E se nem um copo de água você tiver, sabe-se lá Deus por que a sua vida está assim num momento tão ruim, ofereça o seu coração, as suas palavras, a sua sinceridade. Senta, assim como eu tô aqui, num cantinho, bonitinho, e chama os seus, ou meu avô, minha mãe, meu pai, assim como você quiser chamá-los, como você quiser dar esse nome a eles. Mas chame-os para conversar, explique a situação. Tudo que é feito com amor tem um poder surpreendente. E essa também é uma das lições que eu aprendi com os meus. E com isso, eu quero encerrar esse primeiro episódio. Peço para que vocês curtam, que vocês compartilhem para mostrar que tudo que eu estou fazendo vale a pena. E mesmo se não tiver um like,
e vou continuar fazendo. Porque como eu disse nesse podcast inteiro, eu tava fazendo isso aqui com muito amor. Tô com um pouquinho de medo, eu tô nervoso. Mas eu tô fazendo isso com todo o amor do mundo. Que é justamente o que eles me mostraram desde o início. E eu ainda vou contar essa história pra vocês. Mas é muito difícil a gente viver a nossa vida onde as pessoas à nossa volta estão cagando pra gente. E tudo que a gente queria era um abraço e escutar que vai ficar tudo bem. E quando eu conheci eles, foi exatamente isso que aconteceu. Todas as pessoas encarnadas à minha volta não estavam nem aí. Eu estava numa situação delicada emocionalmente. E veio a baiana, entidade que não é minha, de um terreiro que eu frequentei, e falou para não me preocupar. Ela disse assim: levanta a cabeça, bota um sorriso nesse seu rosto. Independente do que esteja acontecendo, não abaixa a cabeça jamais. Isso se repetiu recentemente com a do cabaré, a pombagira do meu marido. Não estava legal emocionalmente, mais uma vez. Ela virou para mim, levantou meu rosto e falou: levanta a cabeça, mesmo. Não quero ver você de cabeça baixa. E assim eu encerro esse podcast de hoje. Compartilhem bastante. E eu vou pedir para vocês compartilharem a experiência de vocês. Como é que vocês fazem para se conectar com os seus? Eu vou adorar ouvir, vou interagir com vocês o máximo que eu puder. Tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.